Bom, irmãos, nós estamos na série Alinhando as Expectativas, né? E eu espero de coração que nós possamos estar sendo mesmo alinhados, assim como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, que nós possamos a cada dia estar sendo alinhados um com o outro e ambos com os propósitos de Deus. Amém? Antes de nós darmos início, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, nós vamos orar para esse momento da palavra. Senhor, meu Deus e Pai, é diante de Ti, Senhor, que nós estamos, que nós vivemos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, venha falar, Pai, com cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Que em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, Senhor, venha impartir os corações, Pai. Venha impartir, Senhor, nas famílias, Pai. Que o Senhor venha cumprir, Pai, os Teus propósitos. Que o Senhor venha alinhar, Pai, a expectativa do Teu povo. Em nome de Jesus. Senhor, que toda distração, que tudo aquilo que venha tirar, Pai, o foco das pessoas de prestarem atenção, que seja cancelado agora, em nome de Jesus. Senhor, nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para aprendermos do Senhor qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos lá. Nós estamos seguindo, então, o livro, né? As 5 linguagens do amor, que é para alinhar as expectativas. E nós usamos o texto base de João 13, 34 e 35, que diz: Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, é um texto que nós já estamos pregando ele há várias semanas. Amém? Aqui nós vamos fazer um breve resumo, eu só vou comentar os tópicos que já foi citado. Nós vimos sobre relacionamento, vimos sobre amor como paixão, vimos amor como mandamento, o tanque emocional, que nós vimos que todos nós temos um tanque emocional que precisa ser cheio, mas não de qualquer combustível, daquele combustível que eu entendo que eu sou amada, e assim eu demonstro amor. E aí nós começamos a entrar nas linguagens de amor. Nós já vimos presente, que é... eu entendo que eu sou amada quando eu ganho alguma coisa, né? Eu ganho algum símbolo, né? Isso eu entendo que eu sou amada e demonstro amor quando eu dou também o símbolo. Muitas vezes o valor não é levado em conta, o que vale mesmo é o símbolo, é o presente. Vimos também palavras de afirmação, que é aquela pessoa que ela precisa sempre ser encorajada, ela precisa sempre ser afirmada, ela precisa ser elogiada. Isso vai enchendo o tanque emocional dela. E, na verdade, irmãos, todos nós temos um pouquinho disso, não é verdade? Porque as 5 linguagens do amor, nós temos todas elas, todas nós temos. Só que uma vai sempre prevalecer, tá? Então, nós vamos descobrir na semana que vem, nós vamos fazer o questionário e nós vamos descobrir qual que é a nossa linguagem de amor primária. Nós temos as 5, porém uma sempre sobressai. Vimos também, a semana passada, sobre tempo de qualidade, né? E não é por nada, né, irmãos? Tempo de qualidade é melhor, não é? Vocês fizeram o desafio, não é bom passar tempo juntos? É ou não é? É bom, não é? E aí eu citei algo aqui e eu gostaria de explicar brevemente algo mais assim, aprofundar um pouquinho mais. Quando eu falei em relação que quando a gente casa com a família, né? Acho que teve gente que levou um choque assim, né? Então, o que acontece? O que acontece, irmãos? Nós não podemos esquecer de um princípio que o Senhor nos deu, que quando o homem casa, ele deixa pai e mãe e se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Quando eu disse isso, eu não quis dizer que a família pode interferir no relacionamento. Não, eles não têm esse direito de interferir no relacionamento. Porém, o que acontece? O Fernando, quando eu casei com ele não deixou de ser filho da minha sogra. Ele não deixou e nunca vai deixar de ser filho dela. Nunca. E quando
caso, quando eu casei com ele, automaticamente o que era dele passou a ser meu. Que nem, por exemplo, quando nós casamos, ele já possuía uma casa. Aí, adivinha quem usufruiu desta casa? Eu. Então, aquilo que é bem material passou a ser meu também. E por que não passou a ser meu a família? Né? A família também passou a ser a minha família. Claro que sem poder interferir na nossa casa, porque deixará o homem pai e mãe. Mas, como diz em Salmo 128, fala que aquele que teme ao Senhor, ele tem os filhos à roda da mesa. E os filhos, quando casam, eles não podem ir embora. Não, eles têm que trazer, eles têm que somar, trazer aqueles que, os agregados, vamos dizer assim, para a roda da mesa. Isso é aquele que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Deu para entender? Amém, glória a Deus. É igual Noé, né? Levou toda a família, filhos, né? As noras. Toda. Até os animalzinhos de estimação, né, irmãos? E pegou de par em par lá. E vamos lá. Hoje nós vamos falar a quarta linguagem, né? Linguagem do amor, atos de serviço. Agora hoje nós vamos trabalhar, hein? Ralar hoje, hein? Vamos lá. Para pessoas que demonstram amor por meio de atos de serviços, gestos valem mais do que palavras. Elas gostam de trazer alegria ao parceiro por meio da execução de tarefas, como lavar a louça, cuidar dos filhos e preparar um jantar especial. A palavra-chave aqui é devoção. Vamos ver o texto? João 13:3, versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Então, Jesus tinha todo o poder, tá? Todo o poder. Ele sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Ele sabia da sua natureza e para onde ele retornaria. Então se levantou, ele tirou a sua capa. Imagine só representando a capa. O que ele representava diante de Deus, o que representava diante dos homens, né? Pensa uma farda militar, o que representa? Então ele destituiu, ele tirou ali, ó. Eu tenho todo o poder, mas ele tirou, deixou de lado naquele momento, tá? Pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha. Começou a lavar os pés do discípulo. Irmãos, Jesus, com todo o poder, o que ele representa no corpo, né? Corpo físico. O que ele representa? A nossa cabeça. Ele representa governo. Ele tem todo o poder, ele tem a natureza correta, tá? Você imagina só, irmãos, Jesus chegando aqui, ele vindo assim, ó, para lavar o seu pé. Você fala, não, pelo amor de Deus, meu pé, não. Imagine só, Jesus vindo e querendo lavar nosso pé. Falei para a Miriam, às vezes o apóstolo, a profetisa, domingo passado, eu fico constrangido. Os irmãos também, mas mais ainda eles, assim, principalmente eu achei a profetisa. Vindo assim, a gente fica com vergonha, né? A gente fica com uma vergonha, falar, quem sou eu, né? Quem sou eu para isso? Então, Jesus, ele todo o governo, ele toda a cabeça, o membro mais alto do corpo, estabelece o governo, né? O pensamento, a mente, tudo. Ele deixa esse membro mais alto e vai aonde? No membro mais baixo, no inferior. Ele vai lá para lavar os pés. O membro inferior, ele vai lá lavar, para trazer um ensinamento para a gente. E olha só,
Pedro, ele falou assim, não, 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 o senhor não vai lavar meu pé. Se eu não lavar seu pé, não tem parte comigo. Então, lava todo o corpo, né? Então, o nosso Senhor, ele quis trazer um mandamento. Vamos pensar um negócio aqui, eu marquei um tópico. Duas coisas, eu estava lembrando, tinha esquecido aqui, ó. Abigail, em Salmos 25, perdão, 1 Samuel 25, versículo 41. Eu achei muito interessante esse texto, para vocês terem entendimento até melhor o que Jesus fez. Fez algo muito sério, e nós homens, nós precisamos aprender isso aí hoje, nós vamos aprender isso aí hoje. Os homens, nós vamos aprender isso aí hoje. Eu fiquei espantado quando nós tivemos esse entendimento da palavra aqui, fiquei espantado. 25, 41, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 41. Abigail, né, ela se levantou, inclinou-se o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronto a servi-los, falando para Davi, e lavar os pés dos servos de meu senhor. O que significava lavar os pés, né? Quando você chegava na sua casa, você poderia lavar os pés, ou um servo, um escravo, poderia lavar seus pés. E quando a gente chegava na casa de uma pessoa, fazer uma visita, a pessoa nos recebia e falava assim, você quer lavar seus pés? E se ela tivesse um servo ou um escravo, quem que lavava os pés? Fazia uma gentileza, né? Eles que lavavam. Olha só a posição de Jesus. Ele se colocou numa posição de servo, Jesus, uma posição de escravo, né? E a gente se acha o bambambam, né? Olha só o que o Senhor estava querendo ensinar para a gente, Jesus. Olha a posição que a gente se colocou. E a gente pensa, os homens pensam que a autoridade, não, eu vou exercer autoridade, você vai ser meu capacho. A gente tem essa mentalidade, né, do mundo, mas nós vamos ver isso na palavra, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, pensa assim, ó, sobre o governo. Pensa no nosso governador. Quando a gente olha para o governador, como que a gente pensa? A gente pensa que vai fazer algo bom para nossas vidas, algo bom. Mas às vezes inverte isso, né? Parece que nós estamos sendo explorados, não é isso? Vamos ir pensando, tá? Vou dar continuidade. A pessoa que possui... Vamos lá. A pessoa que possui essa linguagem de amor, expressa amor com gestos de serviços e entende que é amada quando o outro faz atos de serviço que lhe agradam, tá? Quem tem essa linguagem de amor. Então, essa pessoa que tem essa linguagem de amor, ela vê algumas coisas, sabe? Ela fala assim, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Nós escrevemos algumas coisas aqui. Isso aqui nós tiramos do livro, tá? Preparar jantar, colocar a mesa, manter a casa em ordem, levar o cachorro para passear, trocar fralda, pagar as contas, cortar a grama, consertar as coisas em casa, resolver questões burocráticas, são expressões de amor. Exigirá dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia. Irmãos, a gente fala que a pessoa que tem como linguagem, que ela é abastecida o seu tanque emocional, né? Ela gosta de fazer isso e ela gosta de receber isso. Não é meu caso, mas vamos dizer assim, que meu caso fosse atos de serviço. A mim, não que eu não ajudo em casa, eu creio que eu ajudo bem em casa. Mas vamos dizer assim, que eu fosse atos de serviço. Eu ia querer fazer tudo e mais um pouco em casa. Porém, eu ia querer que ela fizesse muito mais. Eu ia ser muito exigente, eu ia querer, assim, ver várias coisas, eu ia falar assim, ó, isso não está bom, ou talvez a Miri ia fazer, eu ia falar, não, isso não está legal. Eu ia ser uma pessoa bem exigente. Então, essa pessoa, né, que tem ato de serviço, vai exigir muita dedicação, planejamento, tempo, esforço. Algumas até mulheres já citaram, né, quando o homem é assim, é bem difícil, parece que nunca está bom, parece que nunca agrada, nunca acerta, né? Deve ter gente rindo aí já, hein? E olha só, irmãos, a pessoa que ela tem essa linguagem do amor,
ela geralmente acaba sendo um pouco exigente e crítica. Parece que nada tá bom, como o Fernando está falando. Ela acaba se tornando um pouco perfeccionista, sabe? Parece que tudo que o outro faz, não, tem como melhorar. Não, mas você fez desse jeito? Não, tem como melhorar. E isso atrapalha até mesmo a relação. Por quê? Porque é ruim a gente sempre levar crítica. Tudo que a gente faz parece que não está bom. E aí, nós vamos voltar a um tópico que nós já vimos lá em Palavras de Afirmação, que é o quê? Pedido versus exigência. Eu tenho que aprender, irmãos, a pedir. E a pedir com educação. E não a exigir ou só criticar. Porque, na verdade, cada pessoa ela tem um jeito de fazer as coisas e um tempo para fazer as coisas. Eu não posso exigir que o outro faça do jeito que eu gostaria e no tempo que eu gostaria que ele fizesse. Olha só, até algo que eu lembrei fazendo esses slides. Quando o Fernando, quando nós casamos, automaticamente o Fernando teve que começar a ajudar nas tarefas de casa. E aí, na hora de lavar a louça, eu tenho uma ordem para lavar a louça. Só um minutinho, né? Na casa de mamãe, eu não lavava a louça, viu, irmão? Não fazia nada lá, entendeu? Na casa de mamãe, né? Na casa de mamãe. E aí, eu tenho uma ordem para lavar a louça, porque a gente tem que começar pelos copos. Afinal, se a gente não começar pelos copos, vai ficar com gosto o copo depois. E ele começava por onde? Pela panela de gordura. O lugar mais difícil, né, irmão? Dá mais esforço, vamos nele primeiro, né? Ele começava pelo mais difícil e ia, sabe, Aí eu tentava explicar, amor, não começa pela panela de gordura, porque você vai engordurar o resto da louça. Aí vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, você vai gastar mais detergente. Aí ele falava, tá, entendi. Aí no dia seguinte eu ia ver por onde ele estava começando. No esforço, vamos lá. Vamos lá, Pela no mais panela. pesado, de óleo. Aí eu falava assim, amor, você lembra que eu te falei? Irmãos, vou ser bem sincera, eu não falava com tanto jeitinho assim, né? Eu falava, amor, você lembra que eu te falei? Eu não tinha escutado os cultos, sabe? Aí ele falava assim pra mim, ó. Ai, você falou mesmo, por que mesmo? Por que é mesmo que eu não posso começar pela panela? Aí, irmãos, eu explicava de novo. Às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo de propósito, né, Angélica? Você não pensa, não é possível, ele está fazendo de propósito. Mas não é, irmãos. Não é de propósito. Não é de propósito. Os homens, irmãos, às vezes a gente acha que é de propósito, mas não é. Garanto para vocês que não é. Quando ele fala que ele não viu, ele não viu. Vocês podem acreditar. Ele não viu. E tem porquê, viu? A Bíblia fala porquê, tá bom? Tá? Então, olha só. Voltando aqui, né? Então, tem duas maneiras de eu pedir algo. Vamos ver aqui, ó. Pedidos versus exigência. Colocamos outro exemplo agora, hein? A esposa diz, você poderia lavar o quintal enquanto eu cozinho o almoço? Por favor? Ou ela pode usar assim, ó. Estou cansada de fazer tudo sozinha. Será que dá para você lavar o quintal? Afinal, não sou o único morador dessa casa. Pronto, aí ela já acabou com toda a demonstração de amor que a outra pessoa poderia dar. Então, a pessoa que ela é atos de serviço, ela tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é exigente, ela é crítica e ela acaba sendo perfeccionista. Ela gosta de todas as coisas nos mínimos detalhes. E nós precisamos entender que o outro não é assim. Não é, irmãos. Afinal, Deus, Ele fez nós dois, homem e mulher, para nos completarmos. Ele não fez homem e mulher igual. Tanto é que o homem é razão e a mulher é emoção. Imagine se fossem os dois razão ou os dois emoções. Não ia dar certo. Então, nós temos que aprender o quê? A pedir ao invés de exigir. Outra questão aqui, olha. Como eu falei, né? A pessoa, ela é muitas vezes crítica. Então, como que eu faço quando eu estou casada, por exemplo, com uma pessoa que é atos de serviço? Aprender com a crítica. Falar, mas tem como a gente aprender com a crítica? Tem, irmãos. Olha só. As críticas do cônjuge pode ser a melhor pista para entender como demonstrar amor.
busque aprender com as críticas. Então, por exemplo, a pessoa está sempre falando, é porque você não me ajuda a lavar louça, você não me ajuda a fazer isso, você não me ajuda a fazer aquilo. Porque a pessoa, ela não quer que você faça tudo, mas tem sempre aquele ponto que ela vai gostar de ser ajudada. Por exemplo, a mulher às vezes não precisa de ajuda na hora de cozinhar, mas ela precisa de ajuda na hora de limpar a cozinha. Entendeu? Então você tem que pegar o quê? Ver aquilo que ela sempre está criticando. E você pode começar a ajudar a fazer isso para ela ou para ele. Tá certo? Então, por exemplo, às vezes tem homem que é atos de serviço. O homem chega em casa, ele sempre reclama o quê? Eu chego em casa, não tem nada para comer, você não fez a janta. Mas ele não vai reparar que o banheiro está limpo ou não está limpo. Ele reparou no quê? Se a janta está feita ou não está feita. Então, nós sabemos o quê? Que para eu agradar esse esposo, essa pessoa, eu tenho que deixar sempre a janta pronta. Aí ele não vai se importar se o banheiro está limpo, se o banheiro está sujo, se passou pano na casa, se não passou. Não, porque essa parte da janta é com ele. Deu para entender? Vamos lá, então. Também, dentro de atos de serviço, nós colocamos aqui cercear a liberdade. Atos de serviço não significam que seremos escravos do cônjuge, né? Porque se a gente apresentar tudo isso, vai falar assim, meu Deus do céu, então eu vou viver trabalhando, ralando para agradar a pessoa? Não, é como eu expliquei no slide passado. Nós vamos observar aquilo que ele critica mais, ou que ela critica mais. E isso também, irmãos, não é ser capacho do outro. Nós não podemos ser capacho. Capacho é algo que ele é usado até, é um sinônimo até para tapete, capacho. Eu não sabia disso, mas ele é um sinônimo até para tapete. Eu não sou tapete de ninguém. Então, a pessoa que ela tem essa linguagem do amor, ela não vai exigir de mim que eu seja um escravo dela. Se ela fizer isso, se ela reconhecer isso, ela precisa mudar. Porque, irmãos, a nossa natureza humana, ela é terrível. Nós, por nós mesmos, nós vamos querer exigir tudo e mais um pouco. Nós vamos ser esse tipo de pessoa aqui, que manipula. Quando a pessoa tem atos de serviço, ou qualquer outra linguagem, se nós agirmos pela nossa natureza humana, nós vamos querer agir por manipulação. E quando o outro faz alguma coisa para mim por manipulação, ele não está demonstrando amor. Olha só, tem pessoas que usam a manipulação da culpa, e isso não é demonstração de amor. Por exemplo, se você fosse um bom marido, faria isso por mim. Quantas vezes eu já vi, várias vezes, pessoas falam assim, se ele fosse um bom marido, ele faria isso por mim. Não, assim você está querendo manipular a situação. Ou até mesmo, eu já vi mulheres que manipulam a questão sexual, para fazer com que o outro faça alguma coisa ou dê alguma coisa para ela. Está errado, nós precisamos estar sempre sujeitas ao Espírito Santo. Se você perceber que você é assim, fala, Senhor, me ajuda, eu não quero ser assim. Ou senão a pessoa, ela tenta coagir por medo. Olha só, coerção através do medo não demonstra amor. Faça isso, senão você vai se arrepender. Isso não vai demonstrar amor. A pessoa pode até fazer, só que ela vai fazer seguindo um medo, seguindo a manipulação do medo. Isso não vai demonstrar amor, não vai encher o tanque emocional da pessoa. Ela vai continuar se sentindo frustrada, porque não abasteceu, não foi por amor. Vamos lá, então. Um outro ponto é examine os estereótipos. O que é estereótipos? É uma ideia generalizada, já pré-formada. Algo é assim. Vamos dar um exemplo. Os brasileiros gostam de futebol, mas não é todos os brasileiros que gostam de futebol. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vamos dizer que fosse o caso, né? Eu viesse da minha família, onde meu pai trabalhasse e minha mãe não trabalhasse fora, né? Meu pai trabalhasse fora e minha mãe era só do lar, cuidasse das coisas do lar.
Então, o que eu já ia trazer? Um estereótipo. Vai ser assim quando eu casar. Eu vou trabalhar fora, vou fazer as coisas fora, e minha esposa vai cuidar das coisas da casa. E aí o que acaba acontecendo? Tem 2 pontos, né? Um ponto é que a minha esposa pode ser que ela precise trabalhar para me ajudar, né? Financeiramente. Mas aí eu penso assim, não, meu pai não fazia nada em casa. Aí eu vou trazer esse estereótipo. Falar, não, peraí, meu pai não fazia nada em casa, então é você que tem que fazer. Aí como que ia ser? A esposa ia trabalhar fora, ia trabalhar em casa também. Então traz uma ideia de estereótipo. Depois mais para frente eu vou falar o segundo, tá? Vamos lá. Quem é o nosso modelo? Vamos aprender hoje com a Bíblia, como tem que ser, tá? Vamos para o próximo slide. O nosso modelo é a Bíblia. Efésios 5:22. Vamos ver falando aqui para a esposa, né? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. E aqui para os maridos, né? Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Em Gênesis 2:15, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Pode pôr o próximo. Esses textos que nós lemos, né, falando da esposa, como para ela obedecer, significa que se ela vai obedecer, vai ter um governo, vai ter um líder. Então pensa assim, vamos aprender os papéis do homem. Então está sobre o homem o governo, está sobre o homem a liderança. E é só a liderança? Em Efésios 5:25 fala, maridos, amem sua esposa, né? Ou seja, conforme a gente aprendeu nessas últimas semanas, se relacione com a sua esposa, né? Conforme nós aprendemos, como? Com paciência, com bondade, não com egoísmo, nem com grosseria, né? Que nós aprendemos na palavra. Então eu tenho que me relacionar dessa forma. Então o Senhor falou, se relacionem com amor. Então, qual que é o tipo de liderança que eu vou exercer? O governo, né? Como nós colocamos aqui. Liderança com amor, ou governo com amor. Nós vamos entender o que é essa liderança e o que é esse governo. E o outro ponto, quando nós falamos em Gênesis 2:15, que fala assim, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden. Jardim do Éden, como fala, né? Lugar de delícias, o paraíso. Vamos pensar assim, a nossa casa é para ser assim, né? Como se fosse o paraíso, um lugar de delícia, um lugar gostoso de chegar, um lugar que dá vontade de ficar para sempre, né? Um lugar gostoso. Para cuidar, né, colocou isso sobre o homem, para cuidar dele e nele fazer plantações. Então o homem vai cuidar desse lar e nele fazer plantações. Então é proteção e provisão. Nós vamos falar um pouquinho desses papéis do homem, vou colocar esses 2 papéis. Né? Liderar com amor e protetor e provedor do lar, tá? E vamos discorrer. Mas vamos pensar assim, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor porque nós amamos a Deus e nós falamos, Senhor, vem governar a minha vida, vem governar o meu casamento, venha governar o meu futuro, governa a minha geração, né? O que nós fizemos quando nós declaramos essas palavras? Por que nós estamos aqui? Porque nós decidimos estabelecer um governo. Falando assim, nós decidimos que o Senhor ia ser o nosso governo. Então Jesus, o que ele foi? Jesus, ele foi aclamado. Nós aclamamos. Nós queremos o Senhor como governo. Nós queremos o Senhor, que o Senhor venha governar na nossa vida. Esse é o tipo de governo, né? Então, quando a esposa ela entra num casamento, ela fala assim, fala, quer casar comigo? Eu aceito, né? Então ela quer um governo desse, é como se fosse um governo aclamado. Fala, não, esse que é o governo que eu quero para a minha vida, para a minha casa, para meus filhos, para a geração. É um governo aclamado. Vamos lá, papéis dos maridos. Marcos 10, 42 e 45. Então, Jesus chamou todos para perto de si e disse,
Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos, o governo desse mundo, tá? Vamos pensar assim, o governo do sistema, os governos desse mundo, têm autoridade sobre eles e mandam neles. Olha que tipo de liderança. Quando a gente pensa já em liderança, em hierarquia, o que você já pensa? Não, o cara que é líder vai ser servido. E geralmente é um líder dominador, né? E um líder explorador. É o governo desse mundo. E muitas vezes a gente acha que é assim. A pessoa lê a Bíblia e fala, não, no mundo é assim, eu mando e acontece, a Bíblia fala que eu sou autoridade, que eu sou o governo, então minha esposa vai ter que ser capacha. Eu vou dominar, e eu vou explorar ela, e vou fazer o que quiser. Nananina, não. Nós vamos aprender que não é isso aí, não. De jeito nenhum. Não vai fazer, não. Aí, continuando, né? Mas, entre vocês, não podem ser assim. Entre nós, irmãos, não podem ser assim. Pelo contrário de tudo isso aí que eu falei. Pelo contrário, quem quiser ser importante, sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Lembra que eu falei de Jesus, a posição dele, de Abigail? Olha só. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, seja servo de todos. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva o outro, quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que foi o que nós lemos, né, tudo que ele fez e demonstrou quando ele lavou os pés dos discípulos. E dar a sua vida para salvar muita gente. Ele se doou por completo, né? Deu todo o seu sangue como pagamento, pagou um alto preço. Para quê? Para a salvação. Então vamos pensar o papel do homem nesse todo esse contexto. Eu até marquei aí. Então, um governo do mundo, ele vai demonstrar uma liderança dominadora e uma liderança exploradora. Agora a gente não, porque o governo de Deus não é assim. O governo de Deus com a igreja, de maneira nenhuma é assim. Qual que é o governo do Senhor? O governo dele é um governo salvífico. Ele quer salvar, né? Ele cuida. Você chega aqui com medo, o medo vai embora. Você chega aqui triste, a tristeza vai embora. Promove a cura, promove salvação, né? Olha que casa boa, é um jardim do Éden, né? Um jardim de delícias. Então, esse governo de liderança servidora é o governo que nós, os homens, o papel dos homens, nós temos que ter. Eu tenho que ter essa liderança servidora, irmãos. Né? Então, eu vou pensar assim. Vou continuar, senão eu já falo tudo já de uma vez, irmãos. Vamos continuar. Vamos lá, liderança servidora versus liderança dominadora. A liderança dominadora é a nossa natureza. Qual que é a nossa natureza que nós aprendemos? Egoísta. A gente olha para o nosso umbigo. Só que na liderança de Cristo, que Ele nos ensina, eu tenho que olhar para o umbigo de quem? Vamos pensar no conjunto família, né? Nós estamos começando aí. Eu tenho que olhar para o umbigo da Miriam. Essa é a liderança servidora. Vamos pensar no espelho. Deixa eu ver o que eu preciso, se eu estou bonitão, deixa eu ver se eu estou com olheira. Não, hoje eu estou bem, eu já acordei animado, estou feliz da vida. Hoje eu fui no culto, então estou feliz da vida, estou cheio da presença de Deus. Né? É o que a gente pensa. O espelho, né? Espelho, espelho meu. Né? Só que na Bíblia não é esse tipo de liderança. Né? É o contrário. É assim, espelho, espelho meu. Aqui que eu vou olhar. Então, eu vou olhar como uma liderança servidora. Deixa eu ver como que eu estou, se eu estou bem. Se a minha esposa está bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se está uma casa bem cuidada, estou exercendo uma boa liderança. Né? Então, eu sou responsável por isso, lá em casa. Olha só que bênção, né? A palavra de Deus fala que quem encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor, alcançou o bem do Senhor. Né? Então, eu até pensei assim, né? É igual se o Senhor falasse assim, Fernando, eu vou confiar para você a minha filha. Presta atenção. Então, imagine vocês aí, que são pais de uma menina. Vocês vão falar assim, fulano,
Olha o facão, né? Eu vou entregar para vocês a minha filha, ó, cuidado, não pisa fora da chapinha, não. Então eu penso assim, né? O Senhor entregando. Aí tem o Senhor que olha, tem os familiares que olham, a testemunha, os testemunhos, os pais, os irmãos, a igreja, né? Então nós temos que exercer uma liderança servidora. Há algo que pega muito, né? Que a gente pensa que é o contrário. Eu coloquei principal papel do homem como cabeça do lar, servir a sua esposa e depois também seus filhos. Olha o principal papel do homem, servir. Como Jesus, que nós lemos lá em cima, que ele veio para servir. Depois, e dar a sua vida para salvar muita gente. Primeira coisa que o Senhor veio é para servir. Falei, que eu vou servir minha mulher? Não, senão ela vai me dominar, ela vai pisar em cima de mim, ela vai montar cavalo. Não, eu que mando lá em casa. É assim que faz. Não. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Não é uma liderança dominadora como o mundo. Vamos entender hoje bem certinho os papéis de cada um? E vamos ver como que Deus quer? Vamos lá para o próximo. Deixa eu concluir, né? Dar direção e tomar decisões. Isso está sobre o homem. Dar direção e tomar decisões. Está sobre o homem. Então, se está sobre mim dar direção e tomar decisões, não preciso nem ouvir você, mulher. Não. Não sei se os homens têm problema de ouvir. Eu tenho, viu, irmãos? Eu já penei várias vezes por não ouvir minha esposa. A gente tem problema com isso, né? Que a gente passa, não, peraí, a autoridade em casa sou eu, quem manda sou eu, não quero saber de ninguém e pronto, acabou. Né? Não ouve. A palavra de Deus fala que na multidão dos conselhos ou dos conselheiros, o plano tem um bom êxito. Não, vou fazer tudo na minha cabeça, não preciso de ninguém. É eu e eu mesmo e pronto, acabou. Eu já sou uma maioria. Não é assim. Nós vamos ver na Bíblia o Senhor falando, fulano, depois nós vamos ler lá. Não vou falar agora antes. Fulano, ouve tudo que só a mulher falar. Vocês acreditam que tem na Bíblia isso aí? Não é possível. Ouvi tudo que a mulher falou. Deus deu um comando. Lógico que não é em tudo, né, irmãos? Conselho, conversar, dialogar, é tudo que a Miriam vai falar. Pensa assim, sabe aquela historinha que a turma fala, que a mulher tem um sexto sentido? Vou contar um detalhe para vocês. A mulher é como um radar. Só que pensa assim no radar. Imagine só que caiu algumas neves nesse radar, né? Então ele funciona bem, mas às vezes por causa do sentimento aflorado, aumenta o negócio, às vezes diminui o negócio, né? Por causa das emoções, o homem é bem razão, mas o homem não consegue pegar longe, não consegue ver longe. A mulher parece que ela percebe, mas geralmente pode ser que aumenta e diminui. Isso é por causa do pecado da humanidade. Então nós temos que ouvir a esposa, dialogar, ver diante de Deus, filtrar pela palavra e os dois chegar num bom senso, num consenso. Vamos continuar. Vamos lá, papéis do marido, continuando. Não tomar decisão sozinho. Gênesis 21, 12. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você teve descendentes por meio de Isaque. Lá naquela época, imagine só, Deus falando para Abraão, faça tudo o que sua mulher disser. E aí? Se hoje em dia a gente já acha ruim, fala, não vou fazer nada que a minha mulher falar, não, imagina, eu que sou o macho alfa em casa, né? Calma, irmão, você não vai deixar de ser macho alfa, não, tá? Não vai deixar. Fica tranquilo, não tem nada a ver isso aí. Isso daí é sabedoria de Deus, tá? É a sabedoria de Deus. Nós vamos ver mais coisas para frente. Vamos dar continuidade. Olha outra coisa interessante. Zelar pela integridade do papel da mulher. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Fala, não, peraí. A vida comum do lar é coisa da mulher. Eu não quero nem saber. Nem Malemar moro lá, né? Esse negócio de ir lá, a casa, não. Isso é tudo só coisa da mulher. Não tem que viver com vida comum. Não, nem no Jardim do Éden não quero ficar, né? Não. Ficar só no trabalho, tá bom. Não é isso? Então vamos lá. Vivei a vida comum do lar,
com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Aí o homem pensa assim, não, viu, pauleira, vamos lá, tem que ser que nem eu, você tem que aguentar no mesmo pega que eu aguento. Aí coloca o homem assim, não, aí o homem vai falar assim, não, primeiro a mulher, ele quer colocar como capacho, depois não, depois inverte. Na hora de trabalhar, não, você vai ter que ser que nem eu, você tem que aguentar o pega que nem eu, vamos lá, tem que fazer. Aí já inverte, aí capaz de colocar ele para cima da mulher e falar, eu vou ficar em casa, né? Vai você lá no jardim, ver as plantações, conversa com a cobra lá, deixa eu ficar de boa aqui, ó, né? Vê se tem alguma coisa, traz para mim lá para mim comer ainda, né? Não tem uns homens forgados assim? Manda a mulher trabalhar, né? Então vamos lá. Então, viver a vida comum com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompa as vossas orações. Esse tópico, zelar pela integridade do papel da mulher, é assim, ó, o homem, nós já vimos, né? Liderança com amor. Ele estabelece governo com amor. Proteção e provisão, os papéis do homem, e nós vamos ver os papéis da mulher. Dentro dos papéis da mulher, eu vou citar responsabilidade, né, do lar, administradora do lar, a Miriam vai explicar sobre isso. Deus colocou sobre as mulheres, por isso que os homens não enxergam as coisas, esquecem. Eu limpo a sala lá, irmãos, passo pano em tudo lá, esqueço de tirar pó, nem lembro que existe pó na vida. E outro dia, irmãos, peguei, né, falei assim, não, vou pintar tudo aqui, né. Aí cheguei, lixei a parede, tava com grafiato, lixei o grafiato, fechei as portas, né, falei, não. E quando ela chegar em casa, ela não vai nem perceber. Limpei tudo, e já saí correndo, passei pano no chão, deixei um brinco lá. Aí eu todo feliz assim, né, ela vai falar assim, esse é o meu gatão, né, vai falar. Ela chegou assim e falou assim, o que você fez aqui? Aí eu pensei assim, eu pintei, né? Pintei, varri, limpei. Ela falou assim, e tudo em cima da bancada da cozinha, em cima na sala, nos móveis. Gente, eu não sei de onde que o pote que jogaram pó nos outros cômodos, não é possível. Irmãos, eu não vi nada disso. Eu todo feliz assim, daqui a pouco, né? Murchei, não enxerguei. Vamos lá, voltando ao assunto, né? Não, a gente se perde daqui a pouco. Falando sobre zelar pela integridade da mulher. E vamos dizer assim, ó, a Miriam está em casa, cuidando do Davi, aí diz que nós vamos receber uma visita. Vamos dizer que a minha mãe vai lá em casa, algum irmão vai lá em casa, e aí chega lá na nossa casa e vê tudo chão, vê tudo sujo, o chão sujo, as coisas fora de lugar, pode até acontecer, né? Criança em casa, mas assim, a sujeira no chão. E aí, se o pessoal falar, eles vão olhar assim e vão falar assim, nossa, que casa mais suja, ou mais porca. Eles vão falar que o culpado sou eu? Não. Se for o carro, eles vão falar, né? Mas se for a casa, vão falar, culpado é a mulher. Se tiver a grama alta, vão falar, sou eu, né? Mas se a casa estiver suja, vão falar que é a mulher. Então, vamos dizer assim, que eu vou receber uma visita. E a Mira está tarefada, e eu cheguei do almoço, vamos receber visita à tarde, e a Mira falou assim, Fer, me programei para limpar tudo e não consegui. Deu uma loucura, o Davi não parou, estava agitado hoje, né? E aí, se eu deixar, e à tarde ela não conseguir também, o que vai acontecer? Vou deixar ferir a integridade dela. O que eu vou fazer? Segura o Davi aí que eu vou pegar firme lá. Pego, já limpo, já ajeito, já arrumo o negócio lá. O que eu estou fazendo? Quando alguém chegar em casa, vão falar o quê? Olha a Miriam, tudo limpinho, tudo organizado, ó, tá de parabéns, vamos pensar na cabeça, né? O que eu estou fazendo? Zelando pela integridade da minha esposa. Ela está recebendo honra, eu estou zelando por isso, eu tenho que ajudar ela ser honrada, né? Eu tenho que olhar para o umbigo dela, não o meu, né? Eu tenho que deixar de ser egoísta. Então, eu tenho que zelar pela minha família, e vice-versa, tá? Então, está sobre o homem, isso aí também, nós temos que zelar pela nossa esposa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos pensar que os dois trabalham, né? Eu tenho os meus papéis, né, que nós estamos falando agora,
liderar com amor, eu tenho que exercer o governo, né? Vamos dizer assim, o pai da Miriam tinha um governo, né, sobre ela, era responsável sobre ela, né? Era para ser um pai sempre que promovesse tudo de melhor para ela. E ele foi lá e entregou. Aí a autoridade passou para quem? Para mim. Então eu tenho que fazer pelo menos o mínimo que o pai dela fazia, dali para mais. Mas eu tenho que ter como base a palavra de Deus, né? Vai que o pai dela não fosse um bom pai, né? Então eu tenho que ter como base a palavra do Senhor. Exercer tudo com amor. Liderança com amor, eu tenho que prover para ela e tenho que proteger nosso lar. Eu tenho que olhar os papéis dela, mas se faltou alguma coisa, quem que vai entrar em ação? Eu tenho que entrar em ação, porque eu sou líder, né? Quando o pai dela via lá, faltou o pão, quem que vai entrar em ação? Ele. Aí está com a fralda suja e a mãe saiu, quem que vai entrar com a ação? Ou, no caso, seria o pai dela, né? Então agora ele passou a autoridade para mim, né? Passou a autoridade. Então eu sou responsável, eu tenho uma responsabilidade, né? Então eu sou o quê? É como se eu fosse escravo, irmãos. É como se eu fosse servo. Jesus fez isso. Fala, escravo? Ah, não, peraí, não é de escravo, não. Eu estou por cima. Né? Sou cabeça e não cauda, né? Não é assim? Né? Mas a palavra de Deus falou assim, a autoridade, né? A responsabilidade está sobre mim. Então, vamos dizer assim, os dois trabalham. Eu trabalho, aí minha esposa fala assim, bem, eu também gosto da vocação que eu tenho, eu também vou trabalhar, vou te ajudar também a trazer renda para casa, a prover, né? Então eu vou falar assim, opa, mais do que justo, esquece o modelo dos pais, mais do que justo, o que é? Os dois estão trabalhando, os dois vão pegar firme em casa, não é isso? Isso aí é fácil, tá? Mas aí tem o segundo modelo, vamos dizer assim, que só o homem trabalha e a mulher fica em casa. Então, quando eu chegar em casa, eu não vou fazer mais nada na vida. É para ser assim? Não, nós vamos ver na Bíblia também, a Bíblia depois vai falar mais para frente por quê. Mas assim, o homem trabalha às vezes de segunda a sexta, de segunda a sábado, uma jornada de horas, mas o serviço de casa às vezes não vai parar. O bebê às vezes não vai parar de trocar fralda depois à noite, ou lavar louça não vai parar de ter, ou final de semana, então é 24 horas, 7 dias por semana. Opa, então já não está mais no mesmo padrão. Lógico, vamos dizer, a Mira está só em casa. Então dá para lá, né, auxiliar mais, fazer mais coisas, assim, né? Eu estou só trabalhando e trazendo sustento. Eu vou ter menos tempo, minha jornada vai ser menor em casa. Mas quem disse que a Bíblia não fala isso aí, que eu tenho que fazer, que a esposa tem que fazer tudo? Está sobre ela, a administradora do lar. A Mira vai explicar sobre isso, tá? Vamos continuar. Porque afinal, louça nunca para de sujar, né, irmãos? Gente, eu nunca vi, a louça está limpinha, de repente você aparece na cozinha, você fala, mas de onde surgiu tanta louça assim? Parece que elas brotam, não é verdade? Outra coisa ensinada errada, né, que fala assim, a educação dos filhos está sobre a responsabilidade da mulher. Não está sobre nós também, tá? Sobre os homens. Ensinar o filho a crer no Senhor. Tito 1,6. O que está falando do homem? Como que é esse homem? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Olha só como tem que ser esse homem, que tenha filhos crentes. Então eu vou fazer o quê? Vou ensinar ele a palavra, vou trazer ele para a igreja, vou demonstrar com o meu testemunho. Eu tenho que ter maridos crentes. E que não sejam acusados de dissoluções, né, de torpezas, de coisas indecentes, que eles não sejam acusados disso, que nem sejam insubordinados. Então, está sobre o homem isso. A mulher pode ajudar também a corrigir, lógico que ela vai fazer isso, mas está sobre quem? Os papéis dos homens, está sobre nós. Até o apóstolo fala, quando vai para Israel, está lá o pai levando a criança no muro das lamentações lá, levando, ensinando a palavra. Está sobre o homem isso, irmãos, não está sobre a mulher, não está sobre o homem. Outra coisa, o homem, imagine só um governo, quando você vê lá o João, governador, né? O João de São Paulo, governador, você fala assim, ele tem que ser exemplo. Não, ele vai ter que ser exemplo
Esse eu quero como governo. Não é isso? Então, nós temos que ser exemplo para a nossa família. 1 Timóteo 4,12. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar. Então, eu tenho que olhar a maneira que eu vou falar. Porque minha esposa, pode ser que ela venha a ser contaminada por isso. Meus filhos, venham a copiar aquilo que eu falo, né? Na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Tudo isso está sobre o homem, tá? Está sobre nós. E um outro que eu coloquei aqui, papel. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Mostrando aqui para os jovens, mostrando para a gente também, que primeiro as coisas têm que estar em ordem. Preparar lugar para morar, você já tem estabelecido no emprego, você tem um sustento, porque está sobre a nossa responsabilidade, está sobre o homem, a provisão, o sustento e a proteção, está sobre as nossas vidas. Agora, irmãos, nós vamos começar a falar sobre os papéis da esposa. Ai, ai, ai. Vamos lá então, olha. Ser ajudadora ou auxiliadora, tá? Olha só o que diz Gênesis 2,18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Ou seja, o que o Senhor estava falando aqui? Ele estava reforçando a ideia de que a liderança ia precisar de ajuda. Ele falou o quê? Vou fazer uma ajudadora. Se Deus achasse que o homem não ia precisar, que o homem ia ser o cara, ele não teria feito uma auxiliadora. Então, só que o que acontece, irmãos? Nós entendemos que ajudante, ajudador, auxiliar é algo inferior. Por quê? Quando nós vemos numa empresa, por exemplo, o fulano é auxiliar de tal coisa, parece que ele ainda não tem a competência de ser um líder. Mas não, irmãos, olha só que interessante, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia mostra que todos nós precisamos do auxílio e o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Então, a palavra auxiliador não significa ser inferior, porque senão, se for assim, o Espírito Santo é inferior que nós? De maneira alguma, pelo contrário, ele é muito maior que nós. Então, é essa a mesma função que o Espírito Santo ele exerce para nós, nós podemos exercer na vida dos nossos maridos. E nós vamos ajudar ele no quê? A governar. Afinal, ele não é o líder, ele não é o governo. Então, nós vamos ajudar ele a governar. Por exemplo, tem empresas que têm presidente e vice-presidente. O vice-presidente, ele não é inferior porque ele não é o presidente. É apenas uma outra função. Nós temos o piloto e o copiloto. O copiloto, ele não é inferior porque ele é copiloto. É apenas uma outra função. Então, nós temos que entender que eu ser auxiliador, auxiliadora, ajudadora do meu marido, não é uma função inferior. É apenas uma outra função. É algo que não está relacionado a ser melhor ou ser pior. É uma outra função, assim como o presidente e o vice-presidente. Deu para entender? Os dois são presidente, né? Como o piloto e copiloto. Os dois são piloto, mas cada um numa função, tá? Olha só, outro papel da esposa. Ai, ai, ai. Ser submissa. Olha aqui o que está falando em Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí eu coloquei aqui até uma reflexão, uma pergunta para a gente refletir. É ruim, como igreja, eu ser sujeita a Cristo? Você, como igreja, você se importa em ser submissa a Cristo? Sim ou não, igreja? Não, eu não me importo. Por quê? Porque eu encontro em Cristo o quê? Proteção. Eu encontro em Cristo provisão. Eu encontro em Cristo... nossa, que
trava-língua, eu encontro em Cristo tudo aquilo que eu preciso. Então é fácil eu ser submissa a Cristo. É verdade ou não é? E a mesma coisa nós temos que ser na nossa casa. Quando o homem, ele desenvolve o papel dele, como o Fernando relatou aqui, sendo provedor, sendo provedor, a liderança cuidador. com amor, não é difícil eu ser submissa a um homem desse. Eu falo por experiência, irmãos, de coração. Para mim, eu não tenho problema algum ser submissa ao meu marido. Sabe por quê? Quando eu estou atarefada em casa, ou eu estou cansada, ou acontece algumas coisas, eu não vejo a hora que ele chega em casa. Para mim, eu fico contando. Às vezes eu pego o Davi, eu saio lá fora, eu fico lá no portão, esperando ele chegar em casa. A hora que ele chega em casa, eu falo assim, ó, ai, obrigado, Senhor, ele chegou. É uma delícia. Então, para mim não há problema nenhum eu ser submissa a ele. Para mim é uma bênção essa questão de ser submissa. Deixa eu falar um negocinho aqui, duas coisas que eu quero falar, né? Uma que o apóstolo trouxe aqui, muito sabiamente. O Espírito Santo é auxiliador. Ó, o auxiliador é responsável por fazer aquilo que eu não consigo fazer. E é bem isso mesmo, é bem claro isso aí. A mulher, ela foi sacada do homem, do lado do homem, não está acima, não está embaixo. Um exemplo, máquina de lavar. Máquina de lavar, nós temos uma ação mecânica e uma ação química. Vamos dizer, o homem, só ação química, põe lá uma roupa suja, cheia de graxa, e vou lá, e faço aquele esforço. É o que eu sei fazer, irmãos. É o que eu sei fazer. Agora, vamos inverter, vamos pôr só a ação química, joga lá, vou comprar da melhor qualidade, joga lá, né? Omo. Vamos não falar, eu não ia falar, né? Não tem merchan, né? Joga lá o omo, né? Joga lá ação química, deixa parado, vai resolver? Não, né? Senão não precisaria de máquina de lavar. Então precisa dos dois, né? Então vamos pensar assim, ó. Um completa o outro. Foi arrancado, o que foi arrancado do homem? Virtude, foi arrancado do homem. O homem não consegue. Essa semana, a Miriam estava tomando antibiótico e tomou como que é o nome mesmo? Tomou um anti-inflamatório. E aí ela passou mal, né? Começou a ficar vermelha e eu saí correndo para levar ela no hospital, né? Começou a ficar um vermelhidão, eu fiquei preocupado se não ia tampar a garganta. Antes de ontem, acho que foi. E deu aquela correria, né? E aí eu estava pensando, ela entrou e eu tive que ficar com o Davi, que deu o que eu pude fazer, né? Coloquei o Davi no carro e saí correndo. E ela estava lá dentro, eu estava pensando, eu só com o Davi lá fora, e aí eu estava orando, intercedendo por ela, eu sabia que não ia acontecer nada, mas eu estava assim pensando. Eu pensei, se acontecesse de faltasse, né? Olha só. Aí eu falei, o que eu ia fazer? Eu não consigo fazer todas as funções, é muita coisa, eu não dou conta, né? E mesmo se eu desse conta, se tivesse todo o tempo, não tem a mesma pegada, não tem, a gente não consegue. Então é isso mesmo que o apóstolo falou, o auxiliador é responsável por fazer aquilo que eu não consigo fazer. Muitas coisas eu não consigo fazer, eu não consigo enxergar, não tem jeito, irmãos, não tem, e vice-versa, não tem como, né? E uma outra coisa que eu vou falar também, que a Miriam falou, a igreja está sujeita, a mulher, né? Como Cristo, né? A igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Assim também, dessa forma, né? Como a igreja, com esse amor, né, por Cristo. Agora, sim, se você tem uma liderança abusiva, isso está errado. Você está fora da lei, se ele está te maltratando, está errado isso aí. Você pode procurar seus direitos, tá? Não é errado, não. Não é para você ser capacho, né? Isso até nós estávamos falando em casa. Às vezes a pessoa está com dependência, né, emocional e se submete a algumas coisas. Não é para se submeter, não, ao marido. E se estiver fora da Bíblia, fora da lei, não é para se submeter ao marido de jeito nenhum. Não é para submeter. É igual aquele casal, me ajuda a lembrar, amor? Aquele casal lá, o marido, ele chegou lá e tinha que devolver lá o dízimo, e ele não devolveu. Ananias e Safira, obrigado. Ananias e Safira, e ele não devolveu. Aí ele foi lá, o que ele fez? Mentiu, morreu. Chegou a esposa e mentiu atrás. Você acha que era para fazer isso? Mentiu atrás, o que aconteceu? Morreu. Também.
Não é para ser assim, não. Você lá ir capacho e fazer coisa errada, ou ajudar o marido a fazer coisa errada. Não pode. Se você estiver ajudando o marido a fazer coisa errada, você vai pagar junto, ou vice-versa. Não pode fazer isso, está errado. Se o marido ou a esposa está fazendo coisa errada, você não pode ser conivente, não seja capacho, tá? Voltando aqui, então, em ser submissa, que às vezes, irmãos, essa palavra submissão foi entendida errado. Parece que eu tenho que estar sempre sujeito ao marido, não importa o que ele fizer. Não, porque às vezes eu estou agindo como uma dependência emocional. Eu preciso ser tratada emocionalmente e não ser sujeita a abusos, a violências e coisa e tal. Vamos lá, então, continuando. Olha só. Ser submissa. Submissa vem da palavra grega upotasso e é formada por dois termos. Upo, que significa sob, e tasso, que significa colocar em ordem, organizar. Então, a expressão completa é o quê? Estar sob a liderança de alguém que organiza, ou de um líder, que é o que nós acabamos de falar, de ser auxiliadora, é eu saber que eu estou debaixo de uma liderança, só isso, só estou cumprindo um outro papel. Não é nada pesado, né? Não é pesado, Não. Na verdade até leve, né? Sim, com certeza. É muito mais fácil eu estar como auxiliadora do que como líder, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai cobrar cada um de acordo com o papel que Ele deu para a pessoa. O Senhor então, cobrou Ele de vai Adão. cobrar de mim eu ser auxiliadora, só que Ele vai cobrar do Fernando ser líder da nossa casa, líder dos nossos filhos. Então, a quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, para mim é uma bênção ser auxiliadora. Eu não almejo coisa maior, não. Eu, hein? Olha só, o termo não sugere uma relação de obediência cega e forçada. Também nada tem a ver com inferioridade, nem o homem ser o bambambam no relacionamento. Assim, submissão significa cooperar mutuamente, cada um em seu papel, para o bem comum. E qual que é o bem comum? A edificação do lar, irmãos. Esse é o bem comum. É nós dois estarmos na mesma direção. Edificar o nosso lar, edificar a nossa casa, edificar os nossos filhos, a próxima geração que virá depois de nós. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de cada família que aqui está. É isso, nós precisamos estar no mesmo propósito. Sabe, eu vejo assim que o mundo ele deturpou a palavra submissão. Eu vejo que até foi por conta desse movimento feminista. O movimento feminista, ele foi bom em algumas coisas, mas ele não foi bom em outras para nós, irmãos. Muitas vezes nós falamos, não, porque agora eu sou igual ao meu marido. Minhas queridas, nós nunca seremos iguais aos homens. Nunca. A força, nós nunca teremos a mesma força que o homem. Nossa mente nunca será igual à mente do homem. Como nós já falamos, o homem é muito razão. E nós somos emoção. Nós nunca seremos iguais. Só que o que aconteceu? O movimento feminista, ele trouxe que os papéis tinham que ser iguais, porque a mulher tinha que trabalhar fora. Só que isso não trouxe benfeitorias para nós. Por quê? Acumulamos serviço. Vamos e venhamos, irmãs. Me ajudem aí. Acumulamos ou não acumulamos? Porque, querendo ou não, nós vamos ver mais para frente, a administração do lar esteve, está e sempre estará sobre nós. É algo que está embutido em nós, está na nossa essência. Não é que eu quero ter a administração do lar, está na minha essência. Então, nós acumulamos serviço, porque agora eu tenho que trabalhar fora e trabalhar em casa. E com isso, desvalorizou a mão de obra masculina. Aí, hoje em dia, por ter várias demandas, a mão de obra caiu. E aí, hoje em dia, eu sou obrigada a trabalhar, porque só o meu esposo não tem como sustentar. Então, vamos pesar na balança, será que foi só coisas boas que aconteceram? Eu acredito que não. Então, o ser submisso, irmãos, é algo tranquilo, não é algo que é penoso. Quando eu tenho um governo, conforme o Fernando falou,
é uma bênção eu ser submissa a Ele. Eu glorifico a Deus pela vida dele, eu glorifico a Deus por Ele ser o líder da minha casa, ser o responsável da minha família. E, por fim, vamos ver o último papel das esposas, que é... Ó, irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Está tudo desorganizado assim, porque quando eu tenho tempo eu consigo fazer tudo certinho. Só como essa semana ocorreu essas coisas, o Fernando fez à noite os slides e aí... Eu tô vendo que os negócios parecem que estão entrando um pouco diferente. Eu tô olhando Mas, isso e falo, ai enfim... Deus... A perfeccionismo aqui, olha só, hein? Olha Mas só. eu não tinha percebido o que era. Eu sabia que alguma coisa estava diferente, mas não tinha entendido o quê. Tá vendo? Ele não fez, e não é por mal, irmãos, ele não entendeu mesmo. E outra coisa era o que é o nosso papel? Ser administradora do lar. Olha só, em Provérbios 31, 12. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. Esse provérbio 31 fala da mulher virtuosa. E por muito tempo, gente, eu li aquele provérbio e falava assim, Deus amado, essa mulher não para de fazer coisa, e não para de fazer coisa. É assim que a gente vai ser virtuoso? Só ficar ralando, e ela faz isso, e ela faz aquilo, ela faz até o pano, irmã, ela faz o pano para fazer a roupa. Eu falei, Deus, que é isso? Só que aí, essa semana, eu lendo sobre o Provérbios 31, Deus me deu um outro entendimento. O que acontece, irmãos? São culturas diferentes. Aquela mulher, ela precisava fazer isso. Hoje em dia, nós não precisamos mais. Nós temos loja. Aleluia. Aí nós vamos perceber o quê? Que nós fazemos como ela. Nós somos administradora como ela. Só que, porém, numa outra cultura. Olha só, olha o que diz aqui, ó. Auxilia o esposo, não apenas através de conselho, mas na distribuição de tarefas a cada integrante da família. Olha aqui em Provérbios 31, 15. Antes do sol raiar, ela já está de pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ou seja, irmãos, vamos agora trazer aqui para o século 21. Ela já levantou, já fez o café da manhã, já viu o que precisa ser feito e já distribuiu as tarefas. Ou seja, ela não fazia tudo sozinha não, gente. Ela tinha servas. Nós não temos servas, né? Quem que nós temos? O marido, os filhos, só para nós. Os integrantes da família. Agora quem tiver empregados, né, fica mais fácil. Quem não tem, vai nós mesmo. Sobrando só para nós, Sim. Então, irmãos, querendo ou não querendo, a administração do lar está sobre nós. Porque somos nós que conseguimos ver o que precisa ser feito, como nós até já brincamos aqui, mas foi sério essa história do ver se precisa passar pano, tirar pó do móvel. Eles não enxergam. Não é que eles não querem, eles não enxergam. Aí, ou se não... Bem, pega tal coisa que está no armário. Ele vai, abre e fala o quê? Não, não está aqui. Tá, ele está sim, amor. Não, tenho certeza que não está. Aí a gente vai lá, abre o armário, pega, aí ele fala assim, também se devia ter, estava atrás de alguma coisa aí. Estava atrás de alguma coisa aí. Ô, irmãos, eu acho que eu entendi o que acontece. É assim, ó. A gente abre a gaveta. Um dia ela falou, tá lá na gaveta. Eu fui lá, abri a gaveta. Eu tirei peça por peça, não estava lá. Aí depois ela foi, ela encontrou, tá? Eu tirei peça por peça. O que eu acho? Ela jogou um negócio lá dentro, entendeu? Tá? Ela jogou, certeza. Então, irmãos, querendo ou não, isso está sobre a mulher. É a mulher que consegue enxergar quando a criança está precisando de roupa. Quando os calçados já não servem mais. Homem não vê essas coisas. É mentira minha, irmãos? Então, é algo que já está o quê? Embutido em nós. Isso é a administração do lar. Então, está sobre nós. Nós querendo ou não querendo, está sobre nós. Nós somos administradoras do lar também. Amém? É da mesma forma, né, que o marido, vamos dizer assim, o marido lava o carro, olha o óleo, olha se tem óleo de freio, olha tudo, né? E a mulher, ela vai lavar o carro, né? Tá bonito só, né? Então, são papéis diferentes. Né? Deus fez assim, dessa forma, tá?
E ambos se completam. Nós não estamos aqui para competir. Lembrando que nós estamos sempre no mesmo propósito. Nós dois estamos no mesmo destino, na mesma direção. Que é... Opa, peraí, irmãos. Oh, eu acabei de falar a edificação do nosso lar. Amém? Amém. Deu para entender, igreja? Irmãos, vamos se colocar em pé. E agora, vamos... Pode mudar? Pode. Quem topa, irmãos? Olha lá. Quem topa o desafio da semana? Ó, nós vamos colocar um desafio só, Um só, hein? Ontem à noite tinha vários, hein? Ó, tiramos tudo o desafio, um só. Um desafio só, hein? A gente deu uma mudada aí no desafio, tá? Tinha uns desafios que nós pegamos lá no livro e nós tiramos. Nós estamos falando de uma liderança servidora, né? Então, assim, vamos pensar assim, os homens, eles vão estar analisando a esposa e vão ver mais ou menos o que ela está falando, né? E o homem vai fazer 3 coisas, mais que a mulher, é igual se uma mulher estivesse gritando, né? Falando. Então, analisar 3 coisas que a mulher vai ficar contente. E a mulher também, ela vai analisar o homem. Ela vai analisar e vai fazer 3 coisas para o homem que ele vai ficar satisfeito. Tá joia? Então vamos fazer dessa forma. Vai ser o desafio da semana. Irmãos, a ministração seria isso hoje. Eu gostaria que os irmãos... Não, perdão. Fazer algo diferente aqui. Eu gostaria que os solteiros, né, que querem casar, mesmo no futuro, não agora, no tempo de Deus, gostaria que os solteiros se colocassem em pé para a gente fazer uma oração. Por gentileza. Quem é jovem também, quer casar mais para frente, mesmo que vai demorar alguns anos, não tem problema, pode ficar de pé, viu? Mesmo que vai demorar. É bom ver tantos jovens, né? Tanta pessoa solteira aqui, aprendendo antes, né? Não é bom aprender antes? Porque aí o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar. Pena menos, irmãos, quando a gente aprende antes. Porque a pessoa sábia, ela aprende vendo o outro passar. Aí, quem não é tão sábio, aprende passando, né? Então, a gente já está aprendendo a ver como que funciona a situação. Como o apóstolo falou, ele viu antes, ele já aprendeu antes, né? Igual algumas crianças levantaram aqui, é isso aí. Às vezes vai demorar 10 anos, né? Mas já está o quê? Orando, já está aprendendo. Vai entrar já sabendo? Já não vai olhar, opa, deixa eu ver essa pessoa. Está cumprindo aquilo que foi ensinado? Ah, não está cumprindo, então não, né? Está fora da palavra? Não, passa pelo filtro da palavra, analisa como que é, analisa como trata a família, não é verdade? Então já se preparar. Igual a gente fala em casa, né? Emprego, você troca de emprego, roupa você troca de emprego, isso aí é de menos. Agora, casamento não, né, irmãos? Né? Então, assim, vocês têm que colocar isso diante de Deus, orar, né? Nós fizemos isso, orar, Senhor, é da vontade do Senhor? E analisar também, não é assim, estou apaixonado, né? Estou apaixonado, não. Ficar de olho, analisar tudo, ver tudo, né? Não fica cego. Não entra, achei. Não, calma. Analisa bem, vê se é isso mesmo, coloca diante de Deus também, analisa como que trata, quais os atos que essa pessoa faz, tá? Vou estar orando por vocês e vocês concordam com a oração. Senhor nosso Deus, Pai, está aqui os jovens, os solteiros, pessoas também com mais idades, meu Pai, solteiros. Deus, eu clamo ao Senhor, Deus abençoa cada um deles, Deus, que eles venham ter casamentos abençoados no tempo do Senhor, meu Deus, que eles não venham se precipitar, meu Deus, e que eles não venham casar errado, meu Deus, e quando eles entrarem no casamento, que eles venham cumprir, meu Pai, a Tua palavra, cumprir o Teu papel, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que em nome de Jesus a visão deles sejam abertas, em nome de Jesus nós abençoamos eles, e declaramos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que aconteça,
no modo e no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Aí os irmãos podem se sentar, por gentileza. Aí vou pedir agora, casais casados, ficarem de pé, por favor. Aleluias. Amém, verdade. Traz livramento para os jovens mesmo. Que não casa errado não, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Eu quero convidar os homens, quem pode, nós vamos fazer um decreto aqui, né? Quem pode, nós vamos fazer o decreto, eu vou me posicionar, quem puder faz isso, quem não puder fica de pé mesmo, tá? Eu vou me posicionar e vou falar assim, ó, eu vou falar Miriam e vou fazer decreto, e vocês repetem, por favor, tá? Vamos lá? Quando eu falar Miriam, você fala o nome da esposa de vocês, então eu vou fazer assim, ó, né? Jesus lavou o pé da esposa, eu estou assim, ó, tá? Quem puder, quem não puder, fica de pé. Então você fala assim, ó, você fala o nome da sua esposa, tá joia? Vamos lá, você vai falar o nome da sua esposa, eu vou falar, você repete, tá? Miriam, eu prometo, diante de Deus, que vou governar a nossa casa com amor. Eu vou liderar com zelo pela sua integridade. Eu vou dar ouvido àquilo que você falar. Eu vou prover e vou te proteger em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora, irmãos. Calma que agora é a vez das mulheres, mas as mulheres não vão ajoelhar nos homens, não. Vão segurar na mão dele e vai falar o nome dele, tá bom? Fernando. Irmãs, não estou ouvindo, vocês estão falando para os maridos? Olha lá, hein? Vamos de novo, hein? Fernando, eu prometo ser auxiliadora idônea, te ajudar no governo da nossa casa, na educação dos nossos filhos, ser submissa ao governo, não falar mal de você, não criticar as suas ações. Eu prometo, em tudo, respeitar a sua liderança e também ser uma boa administradora do nosso lar, das finanças e te ajudar naquilo que você necessita. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.